prazer muito grande reencontrar vocês aqui, ter essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. Eu fico muito feliz por estar também entrando aí na sua casa, ou não sei onde você está, mas também tendo a sua atenção nesse momento. Nós estamos juntos, unidos, já para nos encaminhar para o fim dessa nossa série A Verdade. Nós vamos hoje iniciar o último plano profético do livro do profeta Daniel. Hoje nós estamos num passo final, embora não seja o último programa, mas um dos assuntos finais nós vamos começar a abordar hoje. Hoje eu gostaria de inverter um pouco a forma nossa de realizar aqui o nosso estudo. Nosso estudo sempre é iniciado com alguma coisa que eu falo, eu faço uma oração inicial e depois eu leio o texto. Hoje eu quero fazer o contrário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e você também que nos acompanha a leitura, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. O tema é a verdade sobre o mundo dos espíritos. E ao contrário do que alguns possam estar pensando agora, eu não vou falar sobre mortos, sobre vivos, nada sobre isso. Eu vou falar a respeito sobre um mundo espiritual muito mais denso, que existe, que nos rodeia, que atua, que interage e que está presente aqui conosco, aí com você, que está nos cercando. Daniel, capítulo 10, do verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Guarde bem esse tempo que ele pranteia, 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e sacudindo-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras a que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Pai seja contigo. Sê forte, sê forte.
Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele me disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Senhor, nós estamos reunidos em torno da Tua palavra nesse momento. Meus amigos que estão aqui nesse auditório, os meus irmãos, uma quantidade enorme de pessoas que eu não sei calcular e não conheço, não sei, que estão também nos acompanhando através desse programa. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra e para termos os nossos olhos abertos para compreender a influência e a importância do mundo espiritual em nossa vida. Esse é um assunto muito delicado, Senhor, e eu dedico nas Tuas mãos agora as minhas falhas, a minha fraqueza, a minha incompetência como ser humano ao tratar de um assunto tão importante, porque eu acredito na sabedoria do Teu Espírito Santo, e eu sei que Ele está aqui entre nós. Eu sei que Ele está com aquele que está com sinceridade acompanhando esse programa, a verdade. Eu sei que Ele nos ilumina, eu sei que Ele nos une, e eu sei que Ele nos faz entender até aquilo que nós não poderíamos compreender, mas que possamos aceitar como verdade aquilo que o Senhor vai revelar a nós hoje nesse programa. Nos abençoe, a todos que estamos aqui, e aqueles que estão nos acompanhando. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu fiz questão de ler o texto todo, para a gente poder entender a história, que eu agora vou contar para vocês com mais detalhes. Mas antes de falar da história, eu acho que vocês conhecem bem esse senhor, não é? Já viram esse rosto? Esse é um dos rostos mais conhecidos da história da humanidade. E esse é o rosto de quem? É o rosto de quem? De Albert Einstein. Antes de Albert Einstein, a compreensão do universo era a compreensão que muita gente tem até agora. Antes de Albert Einstein, o universo ele era um lugar fixo. Era um espaço com corpos celestes, mas um espaço vazio, preenchido com esses corpos celestes e com um tempo fixo. Era um universo fixo. Havia as leis da física de Newton, e Isaac Newton havia explicado o funcionamento dos corpos, de força, de peso, de aceleração, de como as coisas funcionavam aqui dentro da gravidade. Mas uma visão ampla do universo ainda não havia sido explicada até então. Até que surge esse homem aí. Em 1905, ele publica um estudo falando sobre a luz, explicando o fenômeno fotoelétrico, e nesse estudo ele dizia que a luz era ao mesmo tempo partícula e ao mesmo tempo onda. Não tenta entender esse negócio, não, isso é complicado demais, eu também nem entendo direito isso. Eu gosto desses assuntos, mas isso é complexo demais, é só a nível de informação para vocês. Quem estiver assistindo aí e entender mais de física sabe o que eu estou querendo dizer. Ele faz esse estudo, publica esse estudo, e logo depois ele começa a desenvolver outras teorias. E ele ficou muito famoso, muito conhecido, primeiro pela teoria da relatividade, que foi conhecida como teoria especial da relatividade e depois como teoria geral da relatividade. Na teoria da relatividade de Einstein, ele mudou todo o conceito que nós tínhamos do espaço e do tempo. Tudo foi diferente e tudo mudou depois dele. Einstein também ajudou a gente a entender a energia e a estudar a energia da matéria. E aquela equação famosa, uma equação que todo mundo sabe, embora pouca gente compreenda o significado dela, né? A não ser aqueles que estudam física mesmo, né? E é igual a m vezes c ao quadrado. Já viram essa equação já alguma vez? Né? Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Essa equação nos explica o que é energia. E ele nos fez entender que nos fragmentos menores da matéria existe uma quantidade incalculável de energia adensada, contida ali. De fato, esse homem mudou a nossa compreensão do universo. E tudo por uma simples questão de observação intuitiva. Einstein era uma pessoa que cresceu, mas ele dizia que a cabeça dele ainda era de criança. Então ele observava as coisas com um pensamento infantil. Olhava e ficava conjecturando, pensando e tentando entender. E foi por causa disso que ele mudou o nosso conceito do universo. Depois de Einstein, o universo não era mais, e não é mais, um lugar vazio, com corpos celestes,
cheio lá de estrelinhas e galáxias e com um tempo uniforme em todos os lugares. Não. Depois dele e da teoria da relatividade, o tempo e o espaço se tornaram uma coisa só. O tempo e o espaço é uma coisa só. Nós vivemos na estrutura que é conhecida como espaço-tempo. E ele nos fez entender também que uma das únicas coisas que são constantes no universo é a luz e a velocidade da luz. E é pela velocidade da luz que tudo hoje é medido no universo, as distâncias são medidas. E ele também nos fez entender que não existe um tempo único, uniforme, um agora universal. O universo todo não é aquela coisa fixa, parada, como as pessoas imaginam, como muitos de nós que não entendemos essas teorias imaginavam. O universo, pelo contrário, ele é muito misterioso e ele é dinâmico. O universo, de acordo com a teoria de Einstein e de acordo com muitos cientistas, ainda está em processo de coisas que estão acontecendo. É por isso que você às vezes liga a televisão ou entra na internet e descobre muitas coisas e fenômenos absurdos e estranhos que a ciência e a física vão descobrindo. E Einstein abriu a porta da nossa compreensão para coisas estranhas como essa aqui, por exemplo. Você vê uma estrela hoje no céu. Muitas estrelas que você vê no céu não existem mais. Sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que muitas estrelas já morreram, já viraram buracos negros. Alguns pequenos, alguns massivos, outros maiores. Mas a luz delas está chegando para nós agora. Então, o céu que você vê, na verdade, é uma foto do passado. O céu que você vê hoje não é o que representa a realidade do momentum, o agora que acontece. Em outras palavras, não existe um agora universal. Existe o meu tempo, existe o nosso tempo. Se eu saio do planeta Terra, e se eu fico fora da Terra por alguns anos, ao voltar aqui na Terra, vou encontrar vocês muito mais velhos do que eu, porque a contagem do tempo fora é diferente. E é por isso que a frase famosa de Einstein era a seguinte: o tempo é relativo. Ele falava assim. E coisas estranhas ele ajudou a gente a entender, ou não entender, né? Mais dúvidas do que compreensões ele colocou na mente de muita gente, né? Mas ele mostrou um universo diferente. E sem querer, ele se tornou o avô de uma outra ciência, que ele não gostava, discordava, brigou com os postulados dela até o fim da vida dele, mas que se tornou de fato hoje o grande encanto dos físicos, a física quântica. Quando ele começou a escrever sobre a luz, sobre partículas, sobre o fenômeno fotoelétrico, ele abriu o espaço para o conhecimento de um mundo que a gente não enxerga, de um mundo invisível, de um mundo que é feito de partículas que são menores do que um átomo. E nesse mundo da física quântica, as coisas não são como nós estamos acostumados a ver no mundo das coisas maiores materiais. E o absurdo de tudo, e o que incomodava os físicos, inclusive o próprio Einstein, é que o Einstein achava que o universo ele era fixo. Ele tinha um determinado tamanho, não crescia, não diminuía, só que as teorias dele levaram ele para lutar contra ele mesmo. E ele não aceitava essas ideias da física quântica, que era neta dessas teorias dele. A física quântica hoje ajuda a gente a entender, por exemplo, que uma partícula que está aqui, ela pode ocupar muitas vezes mais que um lugar no espaço. Ela pode ir para dimensões diferentes. E aí a física foi totalmente revolucionada. Hoje os físicos, para vocês terem uma ideia, eles falam de muitas dimensões. Hoje, cada vez mais, quando você vai estudando a física, você vai percebendo que existe muito mais coisas que nós não vemos do que coisas que nós vemos. Que nós vemos apenas aquilo que é o grosso, o que está adensado à nossa volta. Mas que a maioria dos fenômenos acontece numa realidade que é invisível aos olhos humanos. E sem eles perceberem, cada dia que passa, a física vai dando mais base, mais estrutura, mais facilidade de entendimento para o mundo que nós chamamos de mundo sobrenatural. Porque tudo que existe é sustentado por aquilo que não se vê. As partículas invisíveis, que não têm uma forma certa de agirem, elas não agem de acordo com a lógica, elas são imprevisíveis. E a física quântica fala da incerteza. Essas partículas pequenininhas que a gente não vê, não sabe como é que elas são, não sabe definir o comportamento delas, que são totalmente estranhas, esquisitas, elas que dão estrutura para tudo isso que a gente vê e que a gente sabe como funciona e sabe como é. Quer dizer, é uma loucura tudo isso que eu estou falando, não é? Não confunde a cabeça da gente? Vocês estão me olhando assim? Mas é assim mesmo que a gente fica. É uma loucura. E esses físicos que estudam isso também ficam assim. Porque
o universo, hoje, ele é mais composto de mistérios e de perguntas do que de afirmações claras e lógicas como era antes no passado. Hoje fala-se da teoria dos multiversos. Hoje fala-se da teoria das cordas. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui agora, mas existem físicos que acreditam em outras dimensões. Nós, por exemplo, conhecemos tudo em 3 dimensões. Essa é a nossa realidade aqui nesse planeta. Tudo é tridimensional, não é? As coisas têm altura, elas têm largura, têm profundidade. Então nós vemos tudo em 3 dimensões. Mas a física chega a falar de 9, chega a falar de 11 dimensões diferentes que existem. Muitas dimensões. Há dimensões que estão aqui entre nós agora e nós não vemos, de acordo com a física. Membranas de dimensões que existem entre nós e nós não conseguimos compreender. São coisas minúsculas, são realidades ínfimas, mas existem e mudaram a nossa forma de compreender todas as coisas. Por isso, hoje, a ciência, mais do que nunca, ao contrário do que muita gente fala, ela dá base para a gente poder entender o mundo espiritual, o mundo invisível e aquilo que nós não conseguimos enxergar. Aí você fala assim, pastor, você está dando uma aula de física ou vai falar sobre Daniel para a gente hoje? Ou vai falar sobre a verdade? Tudo isso eu falei para vocês poderem entender que aquilo que eu estou dizendo e aquilo que o livro de Daniel revela na linguagem da Bíblia, na linguagem antiga, na linguagem simples, na linguagem do pensamento do homem que viveu há 2.500 anos atrás, se encaixa e se harmoniza perfeitamente com a mente, com o conhecimento científico do homem que vive hoje no século XXI. Esse capítulo que nós lemos, ele é, na minha opinião, um dos poucos capítulos que abre as cortinas, ou, usando a linguagem hoje, abre os portais da dimensão desse mundo físico quântico espiritual. Usando a linguagem da física, não é mesmo? Porque eu acredito, irmãos, que o mundo espiritual é uma dessas dimensões. Ou você duvida de mim? Não é uma outra dimensão? Não é uma outra dimensão física, quântica, que nós não vemos, mas que existe, que está presente, que interage, que está entre nós, que seres que vivem entre nós e nós não conseguimos ver? É exatamente disso que fala o livro de Daniel. O livro de Daniel começa, e o estilo do capítulo 10 nos lembra muito o capítulo 9. Daniel, ele começa naquela angústia para buscar entender uma profecia. Ele recebe uma revelação, ele tem uma visão, ele não explica direito o que ele vê, mas ele diz que essa visão envolvia um grande conflito, uma grande guerra, uma grande batalha. E essa batalha acontece nesses ambientes espirituais invisíveis aos olhos humanos. E é motivado por esse conflito que ele vê, que ele sabe que está acontecendo e que está em andamento, que ele jejua e que ele ora. E ele quebra um costume judaico, porque ele faz um jejum no início do mês. E o primeiro mês do calendário judaico é um mês de festa, é o mês da festa da Páscoa. É o mês que os judeus celebram a festa da libertação do cativeiro do Egito. E até hoje é assim. Até hoje as comunidades judaicas, eles se reúnem, as famílias se reúnem e eles participam de uma ceia em comum chamada Seder, é o jantar de Páscoa, que eles relembram através da comida e de elementos simbólicos aquilo que aconteceu, a história do Êxodo, das pragas que caíram no Egito, de Moisés, do faraó, do sangue do cordeiro na porta, livrando os primogênitos da morte, do mar vermelho que se abriu, da libertação que foi concedida e dos escravos que foram transformados num povo pelo poder miraculoso de Deus. Daniel estava vivendo esse mês, o mês da Páscoa, só que ele quebra esse costume da celebração da Páscoa e ele faz um jejum. E ele faz um jejum de quanto tempo? De quanto tempo é o jejum dele? 3 semanas, quer dizer, é um jejum superlativizado, ele exagera esse jejum. É claro que Daniel não ficou 3 semanas sem comer e sem beber nada. Daniel aqui já é um senhor com mais de 90 anos de idade, já está bem velhinho já. Ele começa o livro dele contando a história quando ele era um adolescente, agora aqui ele já é um senhor de idade. O povo de Israel já havia sido liberto por Ciro, já haviam voltado já do cativeiro da Babilônia. Ele, pela idade dele, não pôde voltar, ficou lá. Mas ele recebe essa revelação, e ele faz o seu jejum, e ele está jejuando, orando, quando o jejum dele é interrompido. Da mesma forma no capítulo 9, lembra que ele ora, e a oração dele também é interrompida por uma revelação? O jejum dele é interrompido porque ele tem uma visão, e na visão dele, ele está nas margens do rio Tigre, e ele diz que ele vê um homem sobre as margens do rio, e esse homem, pela descrição dele, não parece nada com aquilo que a gente viu aqui na Terra. É um ser de uma outra dimensão,
de uma outra realidade física, de um outro universo quântico. Esse ser que aparece. E ele descreve, diz que o seu corpo era como berilo, os seus pés eram como bronze polido, a sua voz era como a voz de muitas águas, sua veste era de linho finíssimo, havia um cinturão envolvendo o peito dele. E a descrição que ele faz desse ser se assemelha muito com a descrição que o apóstolo João faz de Jesus no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, quando João descreve, no primeiro capítulo, a revelação de Jesus, ele descreve Jesus nesses termos assim, não humanos, nesses termos minerais, alienígenas, né, como a gente está vendo aqui, né? Não parece nada humano, né? Olhos de fogo, cabelos brancos, corpo brilhando, o rosto brilhando como o sol, os pés de bronze. É a descrição de João, casa-se perfeitamente com essa descrição de Daniel, capítulo 10, nos mostrando e nos levando a entender que o ser que ele está observando lá no capítulo 10 é o mesmo ser que João viu em Apocalipse, capítulo 1, é Jesus, só que é uma antropomorfização. Estou complicado demais hoje? Estou? Vou ficar mais simples, né? É uma forma, assim, uma humanização, melhor dizendo. Se bem que não é humano, né? Uma coisa dessa não é humana, aparentemente olhando assim, mas é uma forma humana, uma materialização do Jesus pré-encarnado. É isso que Daniel vê. Daniel olha, ele ouve um som de muitas águas que sai da voz desse ser, e ele, na presença de um elemento, de uma revelação tão magnífica, e de um adensamento de uma glória tão forte, ele não resiste, ele cai. Ele desmaia, fica por terra. E aí entra em cena aquele famoso anjo que sempre acompanha, que sempre ajuda, que sempre está presente com Daniel. Quem é? É o famoso anjo Gabriel, que é o anjo assistente de Daniel. E Gabriel, ele tenta reanimar, ele conversa, ele fala com ele. E ele diz assim: fica atento, porque eu agora vou te revelar o que vai acontecer nos últimos dias. Agora, Daniel, você vai receber todo o conteúdo da verdade. O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 formam uma unidade. Estão divididos na sua Bíblia em 3 capítulos, e é por isso que está dividido para você em 3 programas, mas na verdade é uma coisa só. Então hoje eu estou dando início ao último tema, mas nós vamos tratar nesses 3 últimos programas, porque aqui o anjo vai tratar do assunto geral, tudo aquilo que nós vimos no livro de Daniel, através de símbolos, através de animais, através de lições, através de cálculos, tudo aquilo que nos foi ensinado, agora vai ser dito de forma muito mais direta. E nós vamos entrar em profecias, em acontecimentos que ainda não se sucederam em nossos dias. Nós vamos ver coisas que ainda estarão para acontecer e que nós temos apenas hoje um pálido reflexo e mais ou menos uma configuração do preparo para essas coisas acontecerem. Então você não pode perder esses programas, porque aqui, como diz o próprio anjo, eu vou te declarar a escritura da verdade. A verdade vai ser declarada, como ele mesmo disse. Ele tenta confortar Daniel, e ele diz assim: Daniel, você jejuou, e logo no início das suas súplicas, no início das suas orações, logo quando você começou a orar, foi dada a resposta à sua oração, e eu vim. Mas, por que ele não apareceu logo? No primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Mas por que ele não apareceu logo? Ele dá uma razão. E essa razão você encontra aqui, no texto que nós lemos, no versículo 13. Ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? Por 21 dias. Quanto tempo foi o jejum de Daniel? 3 semanas. Quantos dias temos em 3 semanas? 21 dias. Então ele diz a mesma coisa aqui. O mesmo tempo do jejum foi o tempo em que houve essa resistência. O anjo Gabriel diz assim: eu vim. Quando você começou a orar, pedindo explicação sobre essa visão, sobre essa grande batalha, sobre essa grande guerra que você assistia, eu vim. Eu vim para te responder, eu vim para te declarar, eu vim para trazer a revelação para você. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre todos os reis da Pérsia. Quem é o príncipe da Pérsia? Aí você pode falar assim: é Dario, é Ciro, qualquer um deles ali. No livro de Daniel, a palavra príncipe nunca está relacionada a seres humanos ou elementos humanos. Sempre são seres espirituais. Lembra do Messias? Jesus? Ele não é chamado de príncipe do povo?
Ele não é o príncipe? Não é o príncipe do povo de Deus? Não é o sumo sacerdote? Não é o filho do homem? Não é o guerreiro? Ele é o príncipe. Aqui nós vemos o anjo lutando contra o príncipe da Pérsia. E esse anjo é o anjo Gabriel. De acordo com a tradição cristã que nós temos, abaixo da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o anjo que assume o lugar do anjo rebelde, do anjo que se revoltou e se tornou Satanás, quem foi? Gabriel. Então, de acordo com a tradição cristã, numa escala de hierarquia, qual é o ser desse mundo universal aí, invisível, espiritual, mais poderoso que existe? De acordo com essa hierarquia, é Gabriel, não é mesmo? Só que Gabriel encontra um oponente à sua altura, ou até mais que ele, porque ele não consegue vencer esse ser. Príncipe da Pérsia me resistiu. E eu pergunto para você, você acha que Ciro, Dario, qualquer um ser humano teria poder de resistir ao anjo Gabriel? Você acha que você pode resistir à influência do anjo Gabriel? Qualquer manifestação de um anjo coloca o ser humano tremendo. Lembra do Belsazar? Ele viu a mãozinha na parede, disse que os joelhinhos dele batiam ali, não é? Ele ficou todo trêmulo assim, o homem afrouxou de vez quando viu tudo aquilo, não é? É claro que aqui não há uma descrição de uma batalha ou uma resistência humana sendo feita aqui, muito pelo contrário. Príncipe da Pérsia é uma denominação para forças satânicas, forças espirituais. Em outras palavras, o próprio Satanás comandando o reino da Pérsia contra o povo de Deus. Gabriel diz assim, em outras palavras, eu lutei contra ele, mas não consegui vencê-lo. Porque lembre-se que Satanás, embora expulso do céu e embora se tornando o anjo mau, ele tem poder, ele é anjo, ele foi um querubim da guarda. Hierarquicamente ele estava acima de Gabriel, não estava? Como Gabriel pode contra ele? Ele não pode. Quem foi em auxílio de Gabriel? Quem foi em auxílio de Gabriel? Miguel. Quem é Miguel? Essa é a grande pergunta. Muita polêmica, ou muita dúvida, muita discussão é feita a respeito de Miguel. E antes de falar, meus irmãos, o que eu tenho para dizer, que é curto, rápido, e vai ser o final aqui do nosso estudo, eu quero só desvendar para vocês essa personalidade, que não é mítica, é real, e aparece aí no livro de Daniel, como sendo Miguel. Quem é Miguel? A palavra Miguel em hebraico, vocês estão vendo aqui escrito em hebraico é Mihael, e lê-se da direita para a esquerda, Mihael, que significa o quê? Quem como Deus. Em outras palavras, quem como Deus, ou quem é como Deus. Na verdade, o nome, ele pode ser tanto uma afirmação, como também pode ser uma pergunta. Aquele que é como Deus, ou quem é como Deus. E esse nome, ele surge nas Escrituras, sempre em ocasiões específicas. E esse nome sempre é colocado sobre o líder, o guerreiro, o príncipe, o chefe dos exércitos celestiais de Deus. É por isso que na tradição cristã católica tem o arcanjo Miguel, guerreiro, né? Ele está sempre lá com a asinha, com a espadinha na mão, né? O arcanjo Miguel, São Arcanjo, ou São Miguel Arcanjo, como fala, né? Na tradição ali, né? Ele é o príncipe. A tradição judaica diz que ele é como se fosse o patrono, o padroeiro, entre aspas, só para usar uma linguagem cristã, para a gente poder entender, tá? O padroeiro do povo judeu, não é? Mas quem de fato é Miguel? Quem é esse ser? Quem é esse líder? Essa visão de Daniel, ela nos lembra uma outra visão muito parecida de um homem que teve contato com esse mesmo ser, que foi Josué. Na Bíblia nos fala que Josué diz que ele estava ao pé da cidade de Jericó, para poder atacar Jericó. Quando ele levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué viu esse homem com a espada na mão e falou assim, você é dos nossos, do nosso exército ou é dos nossos inimigos? E a resposta dele foi a seguinte, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, quando Josué ficou sabendo disso, qual foi a reação dele? Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Nenhum ser é digno de adoração. E em todas as escrituras você vê os anjos rejeitando a adoração humana. Agora, esse daqui não rejeita a adoração. Josué se prostra diante dele e o adora. E ele recebe a adoração de Josué. E ele se comporta de uma forma diferente. Diz assim, Josué lhe disse, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você se lembra dessa frase na Bíblia? Lembra? Em que momento que ela aparece?
Lembram de Moisés, na experiência da sarça ardente? Quando ele vê a sarça, quem estava falando com Moisés na sarça? Deus. E o que Deus disse para Moisés? Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde está é santo. E como é que Deus se revela para Moisés, quando ele pergunta o nome dele? Eu sou. E aí o Einstein ajudou a gente a entender isso, sabia? Porque se, de acordo com ele, o tempo é relativo, só há um que vive o único e absoluto agora, Deus. Por isso ele é o único que pode falar que ele é. Porque para ele, tudo é. Ele é o criador do tempo. E embora ele entre no tempo, ele também está fora dele. Ele é o único que é. É o único que pode dizer que é. O resto, tudo era, tudo foi, tudo será, tudo é temporário. O resto é relativo. Ele é. Mas ele diz para Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde estás é santo. E Moisés faz e adora a Deus. Da mesma forma como Josué aqui. Esse príncipe do exército do Senhor é o anjo do Senhor. É a manifestação de Jesus. Você vê uma cena semelhante, parecida, já no livro do profeta Zacarias. Quando você vê ali, não o nome Miguel associado, mas o nome anjo do Senhor, que também é um nome usado para Deus no Antigo Testamento. Lá na experiência da sarça ardente, diz assim, falou o anjo do Senhor a Moisés dizendo, e quando o anjo fala, quem está falando é Deus. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, diz, bradou-lhe o anjo do Senhor. E quando diz, quem é? É Deus. Então, o anjo do Senhor é esse intermediário entre Deus e os homens. Em outras palavras, é Jesus. É a manifestação de Jesus antes da encarnação. E no capítulo 3 do profeta Zacarias, do livro do profeta Zacarias, nós vemos o anjo do Senhor. E nós vemos Samael, de acordo com a tradução judaica. Ou nós vemos ali Satanás, o adversário, que está acusando um homem, que é o sacerdote Josué. É uma cena, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, é uma história. Ele está vendo uma visão, um homem sendo acusado por Satanás. E olha só o que acontece. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de quem? Do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Gente, percebe aqui que construção mais absurda dessa frase. O anjo do Senhor estava ali na presença de Satanás. Aí o Senhor fala, olha, o Senhor te repreenda. Quer dizer, o Senhor fala como se referisse a outro, não é? Mas é o Senhor falando. Mas na verdade quem está falando é o anjo do Senhor. E qual é a frase que ele usa para Satanás? Quando entra em disputa, em guerra direta com ele, quando é olho no olho, quando é cara a cara, quando é tete a tete, o que ele fala? O Senhor te repreenda. Você encontra a mesma situação em Judas 9, num outro texto. Contudo, aqui vem o arcanjo Miguel, aí vem um título para ele. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, Moisés havia morrido e ele estava ali para ressuscitar Moisés, quando disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda, a mesma coisa. O arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, percebe que são descrições que se referem ao mesmo ser, o mesmo ser que lá em Daniel é chamado de Miguel. No livro do Apocalipse, quando fala da guerra celestial, quando fala de uma batalha que houve nesse mundo físico, invisível, dos seres espirituais, nas forças do bem e do mal, dos exércitos dos anjos de Deus e dos exércitos dos anjos revoltosos de Satanás, diz assim, Apocalipse 12, versos 7 e 8, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aqui quem luta contra Satanás? Quem luta contra Satanás? É Miguel. Miguel que é o arcanjo. Ele luta contra Satanás e ele vence. Por quê? Porque ele é mais forte. Ele é mais poderoso. Não há nenhum outro ser maior em força do que ele. Ele expulsa Satanás e não há ninguém que possa lhe opor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, aqui a palavra arcanjo aparece e nos fala do dia da ressurreição. E diz aqui que na ressurreição, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de quem? A voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor Jesus, os céus vão se rasgar e a glória dele vai se manifestar.
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz do arcanjo é ouvida pelos mortos, diz aqui esse texto. E é o ouvir da voz do arcanjo que faz com que os mortos se levantem do pó. Agora, quando você lê o texto de João 5, verso 25, Jesus falando da ressurreição, ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Eu fiquei um tempão lendo vários versos da Bíblia para você, e conduzindo vocês aqui, você aí em casa, nessa sequência de textos bíblicos, que não foram aleatoriamente escolhidos, pelo contrário, foram colocados numa sequência, para vocês entenderem uma coisa. Quem é o único semelhante a Deus? Jesus. Obviamente, quem é o príncipe do exército de Deus? Não é ele que é atacado lá em Daniel capítulo 8? Quem é esse ser que aparece ali, misterioso, descrito como Jesus lá em Apocalipse capítulo 1 para Daniel? Jesus. Quem é o arcanjo Miguel? E se você procurar na Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e procurar pela palavra arcanjos. Você nunca vai encontrar essa palavra no plural, porque não existem arcanjos. Existe o arcanjo. Sabe o que significa arcanjo? Arcanjo vem de duas palavras gregas, arque, angelos. Arque é chefe, principal, e angelos é o quê? Anjo, ou seja, é o chefe dos anjos, é o dono dos anjos. E quem é o chefe dos anjos? Os anjos obedecem à voz de quem? A voz de Miguel, a voz de Jesus. E ele assume esse nome Miguel sempre quando ele está em conflito contra Satanás. Sabe por quê? Porque lá no céu houve um anjo que pretendeu ser quem? O que ele quis ser? Deus. Ele achou que ele podia ser igual a Deus. Então, quando Jesus luta contra Satanás, de forma proposital, ele assume o nome de Miguel como uma provocação e como uma afirmação. Quem é semelhante a Deus? Você pensa que é semelhante a Deus? Só um há semelhante a Deus. Ninguém há semelhante a Deus, a não ser o príncipe dos exércitos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ninguém há semelhante a Deus. Ninguém há semelhante a Deus. Todos esses textos da Escritura nos ajudam a entender que Miguel é Jesus. E Gabriel diz assim: olha, eu tentei lutar contra Satanás, mas eu não consegui. Mas quando Jesus veio, aí eu obtive vitória, não somente sobre ele, mas sobre todos os reis da Pérsia. Em outras palavras, qualquer projeto, qualquer decreto, qualquer ideia, qualquer planejamento, qualquer mover, qualquer concepção feita nas cortes dos reinos persas contra o povo de Deus já estão frustradas, porque Miguel de antemão já obteve a vitória, e o príncipe da Pérsia vai passar, mas quando o príncipe da Grécia chegar, eu também vou lutar contra eles, com Miguel, e vou obter a vitória em favor de vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Nessa batalha espiritual, a vitória já foi garantida antes. Enquanto Daniel estava aflito, sofrendo por aquilo que iria acontecer, o anjo já havia assegurado que a vitória já estava acontecendo, e a vitória já havia sido garantida. Meus irmãos, nós estamos cercados de um mundo espiritual. Como eu disse para vocês, e aqui é a minha forma de enxergar, pode parecer absurdo, pode parecer maluco, pode parecer estranho o que eu vou dizer para você, mas é a minha forma de acreditar, tá bom? É a minha forma de acreditar. Você tem toda a liberdade para discordar do que eu vou dizer. Sabe por que eu estou dizendo? É a minha simples forma de entender, no meu entendimento pequenininho, limitado, fraquinho aqui de ser humano. Mas eu creio que os anjos, eles foram muito mal representados durante séculos e séculos na iconoclastia cristã, nas figuras cristãs e nas historinhas, como a gente costuma ver. Anjos e demônios. Os demônios sempre foram pintados, né, como aqueles seres meio bode, meio morcegos, né? Não é assim? Com aquele tridentezinho, né? E os anjos sempre gordinhos, fofinhos, barroquinhos, né? Ali aquela coisinha assim, né? Toda linda. Então, com aquelas formas femininas, delicadas, já viram, né? Uns anjinhos assim, né? Meio anjinhos demais, assim, né? Uns anjinhos muito angelicais, né? A gente vê assim, né? Sempre ali, assim. Então, esse conceito de anjo, de mundo espiritual que se teve durante séculos. E isso fez com que o homem, a humanidade, não conseguisse entender e discernir o que de fato são esses seres. Esses seres são super seres. São seres de outra dimensão. E agora estou usando a linguagem física científica para ajudar a gente a entender isso hoje nos nossos dias.
São seres transdimensionais. Por quê? Porque eles habitam numa outra dimensão, mas eles entram na nossa dimensão. Você vê anjos, por exemplo, comendo churrasco com Abraão. Não é? Eles vão lá, comem com Abraão, comem carne, comem pão. Eles participam lá da refeição com Abraão. Você vê os anjos andando pela terra como homens, anjos humanizados. Você vê anjos, por exemplo, que demandam sacrifícios de Deus e somem na fumaça, como aquele que vai aparecer para anunciar o nascimento de Sansão para a família dele. A fumaça do sacrifício sobe e ele vai subindo junto, ele desaparece. Ou então você vê anjos que humanamente são tão bonitos, e despertam um sentimento de sensualidade tão grande naqueles que os veem, que faz com que o povo lá de Sodoma e Gomorra tenha desejos sexuais por eles. Lembra da história? Os homens lá de Sodoma e Gomorra, quando veem os anjos, se sentiram tão fisicamente atraídos por eles, que Ló falou assim, olha, eu tenho aqui 2 filhas que são virgens. Não, traz esses caras aí, porque a gente nunca viu ninguém tão... Esses são gatos demais. Traz esses gatos para a gente aí. Não é? São anjos. É mesmo? Eles entram nessa dimensão. E os anjos interessantemente, eles vão acompanhando essa evolução da percepção espiritual do ser humano. Porque à medida que você vai vendo a história bíblica, na medida que a história bíblica vai se desenvolvendo, eles vão aparecendo e se revelando em múltiplas formas. E depois do cativeiro da Babilônia, os anjos adquiriram uma aparência muito mais espiritual do que eles haviam antes, do que eles tinham antes. Porque antes eles pareciam muito humanos, de acordo com as descrições que nós vemos em Gênesis, em Êxodo, em Juízes. Mas eles vão se tornando seres cada vez mais complexos. Ezequiel, por exemplo, descreve os anjos numa descrição que, quando você lê, aquilo parece um OVNI, parece um disco voador. Aquela plataforma com Deus e os anjos sustentando embaixo ali. Não é? Você vê, por exemplo, no Apocalipse, anjos cheios de olhos. Olhos por dentro e por fora, olho por tudo quanto é lado. Parece olho de mosca angelical, não é? Multi-olhos, né? Olhos por dentro, louvando a Deus e cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Cobertos de asas, querubins, serafins, feitos de fogo. Seres que são assim indescritíveis. Você percebe anjos que têm o poder de entrar na inconsciência do ser humano, de se comunicar com o inconsciente do homem, como os anjos que falaram lá, como o anjo, melhor dizendo, que falou com José, quando anunciou para José que aquele nenenzinho que estava na barriga da Maria não era fruto de nenhum erro da parte dela, pelo contrário, era filho do Espírito Santo, era a concreção do sonho de Israel, era o Messias. Você vê Deus revelando essas coisas e entrando nesse inconsciente do homem, e o livro de Daniel fala disso muito, eu falei disso muito para vocês. Os anjos são assim, eles entram assim e se revelam dessa forma. São super seres que estão aqui, vivendo entre nós, na nossa dimensão. E quer que eu fale mais uma coisa para vocês? À medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, à medida que a nossa sabedoria, a nossa percepção do universo vai se tornando mais complexa, nós vamos abrindo mais portais de revelação e contato com esse mundo sobrenatural. É por isso que hoje em dia muitos fenômenos estranhos acontecem. Vocês querem ver um exemplo deles? Hoje você ouve muita gente falar de avistamento de OVNIs, disco voador. Eu tenho para mim que esses discos voadores não são de fora da Terra, são daqui mesmo. São macroassombrações, como eu ouvi uma pessoa dizer hoje. Macroassombrações. Não existem as assombrações, né, que são seres espirituais malignos que ficam ali assombrando as pessoas, né, que são anjos malignos, os famosos demônios, não é? Esses OVNIs, para mim, você pode discordar, você pode ter a sua ideia, mas eu estou falando da minha opinião. São manifestações desses seres espirituais, mas não dos seres espirituais benignos, seres espirituais malignos. Eles estão aqui entre nós. Portais são abertos, e você abre portais para a manifestação desses seres. Esses seres, por exemplo, são territorialistas. Tem alguns desses seres que estão em determinados lugares e não saem deles. Por exemplo, o príncipe da Pérsia. Ora, esse ser demoníaco, ele cuidava de que lugar? Da Pérsia. Os negócios da Pérsia estavam nas mãos dele. A Pérsia é minha. Você vê o exemplo disso na história do Gadareno, lá do Evangelho de Marcos, especialmente no capítulo 5. Daquele homem possesso, lembra? Quando Jesus vai expulsar a legião, qual é o pedido dos demônios? Por favor, não nos expulse para fora do quê? Do país. Porque havia toda uma relação ali construída, havia toda uma relação que existia entre aqueles seres espirituais e aquela comunidade. Aquela comunidade vivia debaixo de opressão.
Aquela comunidade havia sido possuída e repossuída por muitos poderes, por muitos governos. Aqueles seres espirituais haviam tomado conta da cultura daquele lugar. Aquele povo carregava uma cultura pesada, espiritualmente contaminada. E aquele homem endemoniado era um porta-voz, porque ele era o único que falava. Ele era o único que falava lá, ó, legião é meu nome. E legião é uma expressão para um agrupamento de romanos, não é? E ninguém fazia nada. Ele era o doido de todo mundo ali. Ele era o bode expiatório do povo, não é? Ele era a voz de todo mundo. Ele era o maluco da casa. Deixa ele lá. É sempre bom saber que tem alguém pior que eu, porque ele me faz me sentir bem. O gadareno era desse tipo. Mas você vê as forças espirituais usando isso, em níveis diferentes de possessão. A possessão individual, a possessão da cultura e essa possessão espiritual coletiva. Os seres espirituais estão entre nós, tanto os anjos do bem como os anjos do mal. Nós chamamos de anjos, mas são super seres espirituais numa realidade muito maior do que a nossa. É esquisito falar assim, mas eles estão aqui entre nós, vivendo no nosso meio, agindo entre nós. E nós estamos cada vez mais abrindo portais. Foi assim antes do dilúvio. Na época antes do dilúvio, a humanidade desenvolveu a tecnologia de uma forma como nós não conseguimos compreender. Até experiências genéticas eram realizadas. E demônios agiam com a humanidade. Hoje, nós estamos vivendo em dias semelhantes. E por isso, coisas sobrenaturais, acontecimentos estranhos, portais estão sendo abertos. E esses seres estão tendo contatos cada vez mais próximos e intensos com a humanidade. Vocês estão assustados comigo? Eu estou vendo vocês assim, né? Todo mundo assim, né? Com uma cara assim, né? Falando, né? Mas isso é verdade, gente. E o livro de Daniel mostra essa realidade. E sabe por que mostra essa realidade? Porque olha só, diz o texto que o anjo Gabriel, por força de Jesus, Miguel, havia obtido a vitória contra todos os reis da Pérsia. Mas sabe o que aconteceu quando o povo voltou do cativeiro? Olha o que diz aqui o texto. Isso aqui é o texto de Esdras, contando a história deles, depois que eles voltaram do cativeiro, para reconstruir o templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, então as gentes da terra, o povo que estava lá, os que não eram judeus, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Eles foram começar a obra, mas o povo lá começou a desanimar. Criticaram, montaram seus esqueminhas, escreviam cartas, difamavam o povo, e o povo desanimou, e a obra de Deus parou, pelo desânimo do povo. Mas a vitória já havia sido garantida. Não foi o que o anjo havia dito? Eu obtive vitória sobre todos os reis da Pérsia, mas eles ficaram desanimados. E diz aqui, olha, eu bati aqui, andei bastante, né? Todos os dias de Ciro, até o reinado de Dario. Esse povo se prostrou em desânimo, porque eles não enxergaram diante deles nada além da impossibilidade da execução daquilo que Deus queria. Essa é uma verdade importantíssima. E essa é a grande verdade do capítulo 10 de Daniel, que eu quero encerrar com vocês aqui agora. Esses seres espirituais, eles se alimentam daquilo que nós oferecemos para eles. Eles se alimentam da nossa produção, da nossa cultura. Você acha que você é vítima do diabo? Você acha que você é vítima dos demônios? Se você se pensa de vítima, se você se coloca de vítima, você pode estar redondamente enganado. E você pode estar sendo cegado a um processo que Ele está realizando aqui em nosso meio. Quero fazer uma pergunta simples para vocês aqui agora. Se o diabo desaparecesse, se todos os demônios fossem embora agora, do planeta Terra, esse mundo ia virar o paraíso lá de Apocalipse, capítulo 22? Hein? Ia ficar tudo bom? Por que não? Porque o pior diabo de todos é você. O pior diabo de todos sou eu. Eu me tornei meu próprio mal. Vocês entendem? E sabe quem está dizendo isso para a gente? A Bíblia fala isso. Paulo diz isso em Colossenses, diz o seguinte, olha, Jesus, quando morreu na cruz, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Cristo morreu na cruz,
Toda a nossa culpa, toda a nossa inadequação, toda a nossa ambiguidade, toda a nossa desgraça, toda a nossa maldade, o nosso eu pecado. Porque o pecado, como eu disse para vocês, não é só ação, o pecado é a minha natureza. Ele sorve tudo isso para ele, carrega na carne dele, rasga na carne dele, prega na cruz e vence. É isso que ele faz. E com isso, ele esvazia o diabo. As potestades e os principados espirituais são esvaziados pelo poder do sangue da cruz de Jesus. Eles não têm nada mais em mim. Eles não têm nada mais em você. O que é despojar? Essa é uma linguagem militar. Despojar é quando um exército vencia o outro e quando eles tomavam como recompensa as riquezas abandonadas pelo exército adversário. Satanás foi despojado, foi tirado tudo, ficou peladinho, nu, e Jesus mandou ele embora. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o paradoxo aos olhos da humanidade era que na cruz Jesus estava ali sendo humilhado, crucificado, totalmente nu, exposto à vergonha, ao escárnio. Mas é na vergonha, na nudez, no escárnio de Jesus que ele estava expondo diante do universo espiritual que nós não vemos, a vergonha e a nudez, o mundo espiritual maligno. Eles foram despojados, eles não têm nada em mim, nada em você. Amém? Então por que a gente tem tanto medo do diabo e por que ele tem tanta força na nossa vida? Sabe por quê? Porque olha também o que Paulo diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, tinha muita coisa que eu podia falar para vocês sobre isso, muita, mas o tempo não dá, e um programa só não dá para falar sobre isso. Mas uma coisa só eu digo para vocês: Satanás hoje ele é municiado com aquilo que você coloca nas mãos dele. As armas que ele usa contra você, é você que põe na mão dele. As espadas, as lanças, a mentira, o ódio, o desafeto, o amor, tudo isso que você recebe na sua vida é você que planta. A palavra diz: aquilo que o homem vai plantar, isso também ceifará. E essa realidade espiritual é descrita aqui, de maneira clara, patente aos nossos olhos. Satanás não tem nada, ele foi esvaziado por Jesus, mas se ele obtém poder sobre a sua vida, é porque você está fornecendo para ele os elementos para ser vitorioso sobre você. Qual é a verdade de Daniel capítulo 10? Satanás já foi vencido. Miguel, nosso príncipe, já lutou no seu lugar. A vitória já foi dada. Agora, por que você não vive vitória? Porque como povo de Israel, os nossos olhos ficam fixos no desânimo. A nossa mente fica entorpecida pela visão do fracasso, pelo sentimento da derrota. E nós vivemos aquele paradigma de Maria Madalena na frente do túmulo vazio de Jesus na manhã do domingo da ressurreição. Tudo era vitória, tudo era sinal de vitória, tudo era sinal de vida. Mas ela não vê anjos. Ela vê, onde é anjos, ela vê pessoas. Onde é Jesus, ela vê o jardineiro. Onde há a presença da vida, ela vê a morte. Porque a mente dela, o coração dela está tomado pelo sentimento da derrota. E quando a sua vida é tomada pelo sentimento da derrota, você não vê Deus onde Deus está agindo. Você não vê a mão de Deus onde Deus está atuando. Seu coração é tomado pela depressão, pela angústia, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. E tudo isso faz com que você fique cego à vitória que Deus já te deu. Você já é vitorioso. Agora, não deixe você ser o inconsciente do processo que alimente Satanás. Porque, na verdade, o que acontece é isso. O mundo espiritual é o grande consciente de tudo. A nossa cultura humana é o subconsciente e você é o inconsciente da história toda. Eu sou o burro do processo, que não sei de nada e fico só alimentando o diabo para agir contra mim e dando força para esse mundo espiritual agir. Não é assim. Esses portais devem ser fechados. E sabe como que você pode entrar no mundo espiritual? E sabe como que você pode lutar nesse mundo espiritual? Sabe qual é o seu acesso nesse mundo espiritual? E aqui eu vou dizer uma coisa também que pode parecer absurda, mas eu creio que um princípio quântico, poderoso, universal para isso, é a oração. A oração para mim é uma coisa de natureza quântica. Ela entra nessa dimensão e ela atua. As palavras não importam. O que importa é você dar espaço, é você permitir, é você confiar, é você ter fé,
é você se abrir a Deus, é você se apoderar da vitória que já foi dada. Daniel orou e por isso ele foi muito amado, porque ele orou e por isso a vitória foi dada e o coração dele foi pacificado. Hoje a vitória já foi dada para você. Então para de olhar o negativismo à sua volta, tira os seus olhos do chão, olhe para a ação divina e creia que aquilo que Ele fez por você já está feito. As potestades e os principados já foram colocados à vergonha, já foram esvaziados e você já teve a vitória. Nosso tempo já passou, mas eu quero terminar lendo um texto da palavra, só esse texto, e quero orar com vocês aqui agora, tá bom? É um desespero para o povo que está gravando, quando eu passo o tempo. Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês, e com você que está assistindo, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 38, versículo 39. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. E se a sua versão for a mesma versão que a minha, eu gostaria que você lesse em voz alta junto comigo. E você aí, onde você está, na sua casa, qualquer lugar, a não ser que o lugar seja muito inapropriado. Se não for apropriado, repita, quietinho. Mas se você puder e não for taxado de doido, leia em voz alta comigo também. Romanos 8, verso 38 e verso 39, diz assim: porque eu estou bem certo, vamos ler todos juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que não há dimensão, não há ser, não há super ser, não há realidade, não há anjos, não há demônios, não há nada, nem a morte, que pode nos separar da grandiosidade do teu amor. E nós te louvamos por saber que o teu amor e que a vitória que foi conquistada na cruz em nosso favor é nossa. E nós podemos viver essa vitória. Por isso eu peço hoje, pelo poder e pelo nome de Jesus, que o poder de Jesus exorcize de nossa vida toda a força maligna que está plantada. Que Ele tire de nós, do nosso coração, a obra do mal. Que Ele tire de nós, do nosso coração, os poderes desses principados das trevas, que Ele tire da vida desses que estão nos assistindo, essas garras malignas, que essas pessoas que estão nos vendo e ouvindo possam obter a libertação, possam viver a liberdade, que o Senhor nos coloque em novidade de vida, e a vitória que já é nossa, possa ser experimentada com alegria por cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.